Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live sobre o tema essencial para o presente e futuro do meio ambiente no Brasil. Essa live aborda a preservação em tempos de crise climática e precisamos ajustar o novo Código Florestal ou Código Florestal, né, que já teve várias mudanças no decorrer do tempo. Então, meu nome é Gustavo Elias, sou gestor ambiental e também sou gestor público. E hoje teremos um bate-papo muito especial com especialistas para debater se as regras atuais de proteção das margens de rios, lagos e lagoas, de nascentes, ainda são suficientes mediante as novas realidades climáticas, ou se precisamos de um ajuste na legislação para garantir a preservação dos recursos hídricos, ecossistêmicos e econômicos. Por que esse tema é tão importante nos dias de hoje? Sabemos que os efeitos das mudanças climáticas já estão sendo sentidos em todo o mundo, principalmente no Brasil, com severas secas e que propiciam as grandes queimadas, em todos os biomas brasileiros. E, por outro lado, com chuvas intensas que causam danos com alagamentos, enchentes, nos centros urbanos, causando grandes impactos econômicos, social e ambiental. No Brasil, historicamente, as cidades foram construídas nas bordas dos rios para que a população tivesse fácil acesso à água potável. Contudo, com as mudanças climáticas, essas causas são altamente afetadas agora. Será que o poder do Estado precisa ser mais efetivo, mais eficaz, olhando para esse ponto das cidades urbanas, para evitar grandes perdas econômicas e de vidas, nesse caso específico? Portanto, a preservação das APPs, áreas de proteção permanente, tem um papel fundamental na proteção da biodiversidade, no equilíbrio hídrico e na preservação dos desastres ambientais. Mas será que os parâmetros estabelecidos pelo Código Florestal de 2012 ainda dão conta dessa nova realidade que vivemos? E o que vamos discutir hoje? É o que vamos discutir hoje. As regras atuais do Código Florestal sobre a preservação das áreas, rios, lagoas e nascentes são eficazes, são plausíveis no contexto de mudanças climáticas? Teríamos uns convidados especiais, o Lucas Carvalho, que é formado em gestão pública pelo Instituto Federal de Brasília. Ele também está pós-graduando em uma especialização em gestão pública e governança e políticas públicas pelo IFB. Ele atua como assessor da Secretaria Executiva do MDS. Ele é militante pelo meio ambiente e agroecologia e economia circular, solidária e criativa. E é um artista mágico. Também teríamos a presença do Rodrigo Bertoli, advogado e ativista ambiental, porém ele não vai estar presente porque teve um problema particular. O nosso convidado também, o Andros Santana de Oliveira, político lá da Bahia, Dandan Santana. Ele está cursando o curso técnico de agronegócio, é ex-vereador do município de Cotegipe, Bahia, e ele também é militante da Pastoral da Juventude da Bahia. Também ele não estará presente nessa live porque está em viagem para Salvador. E o nosso especialista, professor André Luiz Nunes, pós-graduado em gestão ambiental, ele é graduado e professor em geografia, ele é idealizador do projeto Conhecendo a Minha Cidade, é um documentário que aborda
as pessoas com conhecimento melhor dos bairros, curiosidades e espaços geográficos. A live é interativa, então deixe os seus comentários, perguntas no chat, vamos construir juntos com essa discussão, principalmente agora que dois dos nossos colegas não poderão estar presentes na nossa live. Então, a participação do pessoal do chat seria fundamental para o nosso bate-papo. Agora, quero começar com o nosso debate. Eu pergunto ao nosso colega Lucas Carvalho, o nosso gestor. E nós, como gestores, trabalhamos muito com perguntas. Então, sempre começamos com uma pergunta para refletirmos o rumo de uma certa mudança. E essa mudança é diante das mudanças climáticas que estamos vivenciando. Como você avalia as regras atuais do Código Florestal para as APPs? Elas ainda são adequadas para esse cotidiano de mudanças climáticas? Seja ela nas zonas urbanas, rurais? Qual a sua visão e precisam ser ajustadas na sua visão, meu colega? Boa noite, Gustavo. Então, prazer, né? Para quem não sabe, o Lucas, eu tô ajeitando aqui a câmera, então tô conseguindo ver aqui o melhor jeito de organizar isso, né? Primeiramente, tipo assim, eu acredito que a gente está desatualizado e muito com várias legislações, né, sobre meio ambiente, né? Eu acho que é uma coisa que é recorrente em muitos debates. Acho que hoje em dia a atualidade debate isso, né? E existe uma evolução disso, do debate do meio ambiente a partir de 1980 para cá, né? Um debate que começou a se construir, né? Assim, o que eu vejo muito é o seguinte: primeiro, o debate do desenvolvimento sustentável. Acho que passa pelo desenvolvimento sustentável, né? Achar políticas que sejam aplicáveis às contradições que nós estamos enfrentando ultimamente, né? São as contradições sociais, econômicas e ambientais, né? E em 1987 que surge o termo desenvolvimento sustentável, num relatório de Brundtland, que é o relatório das Nações Unidas daquela época, né? Tudo mais, e que começa a caminhar por esse caminho do que é a desigualdade social, o que é a desigualdade econômica e que é a desigualdade ambiental, né? E que esses fatores, eles andam juntos, né? A questão das barragens, o que eu acredito, né? Eu acho que hoje a gente precisa ver a melhor forma de fazer isso a partir do engajamento social. Existem vários movimentos, que é o movimento protegido movimento nacional, rapidinho, só deixa eu lembrar um nome aqui, Movimento Nacional dos Protegidos por Barragens, se eu não me engano, posso até corrigir daqui a pouco, pesquisar aqui para ver, que é um movimento que é nacional no Brasil e que faz o seguinte, que trabalha isso de forma o quê? A preservar a fauna e a flora daquele ambiente, ao mesmo tempo que também tira dejetos, né? E faz o quê? Faz uma reintrodução deles em outros espaços, né? Trata os dejetos, vê a reutilização daquilo, ou até mesmo o que é descarte mesmo, né? O que é um descarte que não tem mais vida útil, né? Então, o que acontece? Hoje eu acho que, tipo assim, existem mudanças que têm que ser feitas, mas são mudanças que têm que ser feitas a partir do consenso geral, né? Dos movimentos sociais que usam da prática, do movimento institucional, né? E do movimento privado. Porque hoje o movimento privado, eu acho que é onde existe a maior evasão de lixo. A maior evasão também de outras coisas que geram enchentes, né? Geram enchentes. Então é um fator que é multifatorial, socialmente falando, né? Com certeza. Eu estava mostrando até na nossa live aí o que é as metragens, né, da política pública, né, do Código Florestal, que aborda aqui, eu coloquei uma imagem bem ilustrativa, da quantidade de metragem que estipula o Código Florestal. A nascente tem um raio de 50 metros,
a mata ciliar com extensão do rio, 30 metros, tem uma certa quantidade e vai progressivamente aumentando. Mas com as decorrente dessa mudança climática, será que esses parâmetros ainda supre a demanda de proteger a mata ciliar, para não ter o assoreamento, para evitar os desastres ambientais, o desaceleramento das águas decorrentes do rio? Isso, e a gente podemos perceber também, dentro do contexto urbano, a canalização desses rios, como no BH, como no Rio, como no Goiânia, e vão canalizando esses rios e geralmente o rio tende a crescer, e agora com uma quantidade de volume de águas, que dependendo da localidade, chove 200 milímetros em uma hora, e aí cria um desastre ambiental, um desastre econômico, um desastre social muito grande, que é o alagamento, que é as enchentes, que é o risco de vida. Áreas de risco geralmente vivem à margem dos rios, dos córregos. E então eu acho muito importante a gente debater a amplificação dessa margem, né? Que o Código Florestal é de 1937, se eu não me engano, e ele foi mudando no decorrer do tempo. Então, a gente está debatendo agora aqui, nessa live, a possível mudanças sobre a quantidade de metros para áreas de proteção permanente. E eu quero voltar para o meu roteiro aqui, que aí eu não me embigo. Na minha visão, o Código Florestal precisa de diretrizes que consolidem as mudanças climáticas, garantindo uma abordagem mais preventiva e adaptativa. Um exemplo fundamental seria a proibição de reconstrução de imóveis em áreas atingidas por enchentes, com a criação de planos de desurbanização para reduzir os riscos de novos desastres. Por isso que nós estamos preservando vidas humanas, né? E, atualmente, segundo o relatório da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, é frequente um evento climático extremo, com muitas chuvas intensas e longos períodos de seca, compromete a eficácia das APPs definidas pelo Código Florestal de 2012. Desculpe. A ANA destaca que, com o aumento das precipitações extremas, os cursos d'água sofrem mudança significativa de vazão, e o que exige uma revisão das faixas de proteção para garantir a maior segurança hídrica e evitar impactos socioeconômicos graves. Então, não é eu que estou falando, tem muitos especialistas que estão estudando para também gerar uma mudança de políticas públicas voltado nesse sentido. E, nesse sentido, o Estado deve intervir de forma mais efetiva, impedindo reconstrução em áreas de risco. Então, tem que ter uma fiscalização enérgica, né? E promover também uma realocação adequada a esses moradores, né? Criar um bairro bem estruturado, planejado. É assim que se faz um bairro, né, que não seja desorganizado, com falta de infraestrutura, como saneamento básico, como água potável, como esgoto. Então, rede elétrica, vias adequadas de escoação de água de chuva, são cidades que venham a ser inteligentes, né? E ajudar também na administração dos gestores públicos, né? Dos servidores públicos dentro de uma cidade ou dentro do município, e mesmo o Estado federal, do ente federal.
Isso requer um mapeamento coordenado entre os entes federais, estaduais, municipais, para identificar essas localidades vulneráveis e oferecer alternativas habitacionais seguras. Esse desafio, eu sei que é muito complexo em algumas cidades, igual centros urbanos, porém tem povos ribeirinhos que a gente também não pode excluídos lá da onde que ele tem o ganha-pão, mas tem muitas cidades dentro do polo urbano, igual em São Paulo mesmo, tinha um bairro inteiro debaixo d'água, que foi construído irregularmente. São várias pessoas que investiram a vida toda para construir uma casinha ali, mas em um lugar que serviria de área de escoamento, de reservatório de água, né? Para absorver aquela água, né? Então, e tem estudos em Embrapa, universidades brasileiras apontam que a aplicação da APPs pode reduzir significativamente os impactos das enchentes e erosões, o assoreamento de rios dentro das áreas urbanas. Então, a vegetação é muito importante dentro e fora do perímetro urbano. E quando se devasta a área de proteção permanente no decorrer do rio, isso gera um impacto muito grande. Isso vai chegar na cidade, assoreamento, acumulando matéria significativa dentro desses rios que são canalizados dentro das cidades. Diante disso, a medida técnica essencial seria a aplicação de faixas de proteção APPs com base de volume de chuva registrado, com aumento primordial que ultrapasse 200 milímetros, precisa ser amplificada. Então, diante disso, eu acho que expus as minhas ideias sobre esse fato, né, das APPs, do Código Florestal, necessita de uma mudança para, sim, estruturar também uma política pública mais efetiva, mais eficaz, com diretrizes mais claras que sejam seguidas pelo Estado e pelos municípios. Não que eles não sejam, que o código não seja efetivo, mas a gente tem que adequar com as mudanças climáticas. Eu vejo assim, sabe, Gustavo? Eu acho que vai virar um bate-papo mesmo, né? Então a gente vai fazer mais bate-papo. Então, tipo assim, hoje a gente pode falar o seguinte: eu vi uma diminuição do investimento em crises climáticas, né? Isso age como um desmotivador da capacidade que a gente tem de ter as mudanças mesmo, as mudanças que acontecem em torno disso, né? O que acontece? Hoje a gente pode pegar o caso do Rio Grande do Sul. O caso do Rio Grande do Sul é um caso à parte, mas é um caso onde a falta de políticas que trabalhavam o meio ambiente, né, e ajudavam a diminuir a capacidade de lagos, de inundações, elas não foram aplicadas, né? Além disso, a questão de que você falou, né? Existe aquela questão dos centros urbanos, né? Quanto mais vai criando centros urbanos, menos vai pensando nas áreas onde estão sendo criados esses centros urbanos e acaba propiciando com que haja os desastres naturais, né? Então, o que acontece? Hoje já existe a lei, né? A Política Nacional de Segurança de Barragens, né? Que é uma política que está aí, em vigor, e existem outros direitos, assim, né? Que são os direitos das pessoas com barragens e tudo mais. A questão é uma ampliação do investimento, né? A gente tem que pensar na política de barragens como uma política de investimento, né? E, ao mesmo tempo, entender que a barragem, para todos esses conceitos, né? Elas são tecnologias sociais. Ela, por ser uma tecnologia social, ela é reproduzível. Ela pode ser reproduzida, né? Por ser reproduzida, é uma característica que a gente pode, tipo assim, pensando em uma linha de política pública e política de governo, né? Trabalhar formas de levar ela e trazer medidas técnicas para que ela seja
reproduzida em outros locais. Vamos deixar meio claro aqui, barragem pode ser, você está falando de barragem hídrica, né? Porque tem a barragem de minério, de rejeito, tem várias barragens, então a gente tem que esclarecer qual que é a barragem. É uma barragem hídrica. Barragem hídrica, né, que é mais pela questão das enchentes mesmo, né? A gente está falando disso, mas também da preservação de áreas ambientais. Eu acho que áreas de preservação permanente, no caso, né? Sim, a gente dentro da cidade tem que ter uma áreas úmidas que absorvem essa quantidade de chuva. E hoje, com a especulação imobiliária, isso vem prejudicando e até prejudicando a gestão desses espaços urbanos, né? Acho importante que, como tem muitas cidades antigas que já são margeadas, a cidade é margeada, geralmente são margeadas ela é construída margeando o rio, algumas cidades, né? Principalmente cidades históricas. Para ter acesso, antigamente, para ter acesso àquela água potável. Porém, tem um fator de risco, que com essa quantidade de chuva pode gerar uma fatalidade, desabamento daquele imóvel, né? Por causa das forças das águas. Quantas vezes foi noticiado a quantidade de chuvas superou os 9 metros do limite irregular daquele rio, né? Tivemos há pouco tempo no Rio Grande do Sul um grande desastre ambiental voltado à enchente, e tem fatores antrópicos, né, gerado por nós, os seres humanos, que propiciou aquele dano ambiental, aquele dano social e aquele dano extraordinário econômico, né? E até hoje está se reconstruindo aquela cidade. É uma grande cidade de Santa Catarina. Ou do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, é minha. Então é isso, Lucas. Eu acho que estamos meia hora de live. Acho que foi muito enriquecedor a nossa live. Aí eu vou fazer um outro momento meio ambiente, com outras pautas. Atualmente, né? A gente poderia tentar fazer isso em outro momento. Eu acho que, Gustavo, vale a pena fazer e trazer outras questões ambientais, sabe? De outros aspectos. Sim. A gente conseguir fazer isso. Sim, vamos fazer sim. E ainda a gente perde recurso hídrico, né? Quando se tem um desmatamento generalizado em áreas de proteção permanente, a gente perde muito a quantidade de superfície, né? Não é rejeito, é de assoreamento, né, material minério, areia, que fica embaixo da água, e aí fica um pouco uma lâmina de água, assim, dificulta a escoação de água também. E quando chega esse material na cidade, vira um problema. Não, sim. Eu acho que a poluição ela afeta de várias formas, né? Porque como eu falei, eu acho que o problema ambiental, o desenvolvimento sustentável é multifatorial, né? As barragens elas servem como isso, né? Uma tecnologia aplicada para conseguir fazer essa proteção ambiental, né? Tanto da questão da poluição, quanto da questão também da não enchente, né? Quando a gente fala disso, né? E outras coisas. Eu acho que, tipo assim, eu não sei, a mudança em si de 50 para 100, eu acho que seria uma coisa para se avaliar, né? Mas é que nem eu falei, eu acho que isso tem que ser visto com os movimentos que fazem, os movimentos sociais que trabalham a tecnologia social,
os órgãos competentes, né? No caso a ANA, né? É a ANA, Agência Nacional Isso, de águas. de Águas, Agência Nacional de Águas, e as outras entidades para ver qual é o valor que seria melhor agregado para aquela questão ambiental, né? Para aquela área permanente de proteção ambiental. E aí pensar nessas coisas, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que podia ter sido mais gente, mas vamos deixar para... Lucas, tem uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta. Na visão de vocês, o que pode ser feito para melhorar a fiscalização, a transparência nas áreas de conservação exigidas pelo Código Florestal? Pergunta boa. Cara, essa é uma pergunta boa, né? Boa. Tipo, dentro do que eu vejo, assim, eu sei que nas questões de licenciamento ambiental, né, existe um critério que é o EIA-REMA. Estudo de impacto ambiental Estudo e de impacto relatórios ambiental. de impacto. Isso. Ambiental. Eu acho que a política tem que ser de monitoramento pelo órgão fiscalizador. Eu acho que primeiramente é isso, né? Existe o órgão fiscalizador trabalhando para que haja essa fiscalização, né? Além disso, né, uma coisa que é muito importante é entender que existem agências privadas que fazem esse processo, né? E que trabalham isso, né? Só que, tipo assim, a forma como elas podem atrapalhar com isso é prejudicando o processo, dando economia. Tipo assim, ai meu Deus, fugiu a palavra. Na minha visão, uma fiscalização efetiva geralmente tem um fator social, um controle social. As pessoas estão vendo alguma coisa errada em alguma parte da cidade ou na parte rural que vem degradando a área de proteção permanente. O convidado Rodrigo Bertoli tem uma ação popular voltado nisso, que uma grande empreiteira estava construindo dentro de um app, né? Hoje até saiu uma nota do IBAMA falando que ele estava dentro de um app, e é isso. As pessoas têm que vigiar o seu patrimônio, é o nosso patrimônio, é um patrimônio que é de todos os brasileiros, é um fator muito importante, o fator de controle social das pessoas. E elas têm que mandar denúncias para o IBAMA, ou para a Secretaria de Meio Ambiente do município, ou pelos controles, ou órgãos de controles do Estado. E também Polícia Ambiental, fazer uma denúncia anônima também, para não se prejudicar. Então, tem muitos pontos que pode ajudar na fiscalização e na proteção das áreas populares permanentes. E eu acho que a melhor fiscal é todo mundo. Todo mundo é fiscal do meio ambiente, de área de proteção permanente, de depredação dos parques, e acho que é fundamental, ou lançar resíduos sólidos em recursos hídricos. É crime, você tem que denunciar, fazer sua parte social. Então, eu acho que o fator... É claro que o Estado tem que investir maciçamente em fiscalização e recursos, e estados também têm que investir em fiscalização para combater o crime ambiental. Eu acho fundamental que cada um faça denúncia, mas, porém, o Estado tem que ter uma máquina efetiva, eficaz, para prover e manter esse patrimônio ambiental. Concordo com o relator.
Vamos ver se temos. Ele fala que, especialmente em regiões de alto índice de desmatamento. Eu acho que povos nativos em áreas de desmatamento é complicado porque às vezes não tem uma infraestrutura de denúncia tão eficaz. Então, eu acho que o Estado federal, principalmente o ente federal, tem que ser mais efetivo, geralmente no norte, e que é muito deficitário em fiscalização. E também gerar tecnologia, inovação, também fazer um trabalho com as faculdades, universidades, de formas novas, de inovadoras de combater o desmatamento, regular em áreas de proteção permanente, como também nos grandes território nacional de preservação ambiental. Quero agradecer o Lucas Souto pela pergunta, muito bacana a pergunta. O nosso colega vai entrar agora, o professor André Luiz, que vai dar um up na nossa live de forma técnica, né? Ele é um professor de geografia e é um especialista em gestão ambiental. Estou aguardando ele entrar aqui na nossa live. Acho que a proposta mesmo é criar um debate, né, sobre o que é importante, né? E eu acho que é importante a gente, por causa da quantidade de chuvas que tem acontecido em pouco tempo, e pode alagar muito forte, e acho que a área de proteção permanente ajuda a diminuir os estragos que é provenientes das chuvas intensas. E eu acho que tem que ter uma desurbanização nessa faixa marginal para reestruturar também a vegetação desse local. Tirar as pessoas que estão ali em risco, fazer a restauração ambiental, né? E também prover ações efetivas, né, estruturadas de bairros planejados para essa população. E aí, você tem mais alguma pergunta? E eu ia perguntar para o nosso amigo Dandan Santana como que é o processo legislativo, que ele era vereador lá na Bahia, e como que seria um processo municipal, né, de como fazer uma lei voltada ao meio ambiente, mas não foi possível a entrada dele. Mas uma pergunta que eu tenho para o nosso colega que vai entrar é sobre as mudanças, se as mudanças físicas, biológicas e químicas dos rios podem modificar com esse avanço de chuvas
intensas e secas intensas. Será que uma margem maior de proteção ambiental, ou uma margem no Código Florestal seja amplificado, ajudaria a sobrevivência desses rios, né? A diminuição do assoreamento? Acho importante também perguntar. Estou aguardando. Jovem está entrando? Estou aguardando ele. Fala, meu amigo. Você vai no sábado lá para a reunião da juventude? Que reunião? É do CBS lá, que você publicou. Grupo Jovem do Partido dos Trabalhadores. Não vou não, da CNP, eu só posso para um amigo meu mesmo. Faço trabalho coletivo pros outros. Os meus são outros afazeres. 51 minutos de live. Jesus. Vai me enviar o link? O link já tá. Deixa eu mandar o link para ele aqui. Entra. Live boa assim, ao vivo. Boa noite, professor André Luiz. Estamos aqui aguardando a sua contribuição para a nossa live. Microfone. Opa! Opa, e agora? Tudo bom? Estão me ouvindo aí? Sim, perfeitamente. Boa! Boa noite para todos, pessoal. Já está direto no YouTube? Sim, já está passando no YouTube. Já 40 tá. minutos. A gente já tá aqui na vergonha. Rapaz, eu estava aqui me preparando e eu tinha entendido que era 8 horas. Eu estou divulgando para todo mundo que é 8 horas, 8 horas.
E aí o Gustavo me mandou, vai entrar, estamos te esperando. Eu falei, o quê? What? Aí ele falou, não, é 7 horas, 19 horas. Eu falei, Jesus, que vergonha. Aí eu arrumei aqui, correndo aqui, e acabei vindo para cá. Mas Eu fiz é um uma prazer. breve introdução. Sim, sim. É um prazer estar aqui com vocês, com o Lucas, com o Gustavo, com o nosso querido Rodrigo, o nosso querido vereador também. E muito obrigado, Gustavo, por esse convite. Me senti muito honrado, né? Desde lá de dezembro que o Gustavo está desenrolando isso aí. E a expectativa é grande hoje estar aqui no meio dessas feras aí. Vamos ver o que a gente pode fazer para contribuir. Eu vou soltar uma pergunta para você. Pois Eu vou não. colocar aqui no meu roteiro aqui já. Uhum. Vamos lá. Cadê aqui? Ao professor André Luiz, que compreende como ninguém as ações físicas, biológicas, químicas do meio ambiente, as APPs, a áreas de proteção permanente, sobre os rios, lagos, lagoas, nascentes, enfim, todo o contexto mencionado no Código Florestal, qual seria a sua visão sobre para a pergunta da live, né, que é em caso de mudanças climáticas, qual que seria uma mudança, de acordo com o que nós estamos debatendo, sobre o Código Florestal? Quais os ajustes técnicos que você sugeria por causa dos efeitos adversos da mudança climática, né? Principalmente enchentes e secas. Perfeito. Bom, justamente o ser humano, né, ele sempre teve essa visão de querer dominar e de querer extrair os recursos da natureza, né, por seu bem próprio, né. Na verdade, tudo aquilo que a gente vê hoje, aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente criou, a gente cria por causa das nossas necessidades culturais, né? Basta a gente olhar ao nosso redor, tudo que é feito de matéria-prima acaba vindo da natureza, né? Então a gente sempre se utilizou dessa natureza para atender às nossas necessidades. E aí, com isso, com o tempo, foram sendo criadas, né, alguns códigos, regras, né, particularmente lá nos anos 30, com o governo Getúlio Vargas, que já vem a primeira visão aí o embrião do primeiro Código Florestal brasileiro, relacionado a isso, para preservar as matas nativas nesse sentido, e aí vindo com uma grande questão já rural, de grandes ruralistas, né, que tinham grandes terras, latifundiários já presentes ali, foram grandes conflitos nesse sentido, mas que aos poucos isso foi sendo aperfeiçoado, né? Eu estou dando aqui só um pequeno histórico. Às vezes as pessoas que estão vendo na live acham que o Código Florestal a partir de 2012, não, é 2012 que a gente começou a pensar nisso, começou a criar alguma regra nesse sentido, né? A gente teve várias mudanças no Código Florestal. Sim, exatamente, perfeito, né? Então, a gente cria essa condição, né? Colocando ali, principalmente para a Amazônia, uma área maior de preservação, depois também para o Cerrado. E aí, nos anos seguintes, nos anos 60, né? Mais a partir de 1965, né? Aí isso a reboque também vem a questão da reserva legal, né? Toda aquela fatia enorme para poder deixar, né? Ter aquela parte para poder desmatar, enfim, pecuária ou alguma agricultura, mas que deveria ser colocado uma grande porcentagem nesse sentido. Então, em 1965, a gente vem com essa visada de reserva legal nesse sentido. Cria-se o conceito de APP,
área de produção permanente, que é justamente nesse entendimento de preservar essas áreas, né? Porque começa a se observar que os rios, o próprio clima dali, ou o microclima, ele começa a ser modificado, né? Particularmente, Dom Pedro II já teve essa visão na Floresta da Tijuca, quando ele começou a perceber que estava faltando água no Rio de Janeiro e a cidade estava esquentando muito. Ele falou, vamos dar um stop nesse negócio de café aí e vamos reflorestar a floresta, né? Então, muitas árvores ali não são nativas da própria floresta da Tijuca, né? Então, esse processo, a gente demora um pouco para entender, porque a gente quer muito imediatismo, a gente quer o capital do momento. A gente não para pensar muito nisso. O que está acontecendo. Porque no contexto inicial, aqui as primeiras cidades do nosso Brasil, geralmente, foram construídas à margem de algum rio, para ter acesso de água potável mais fácil. E como mudar isso? Se essas áreas são mais vulneráveis, mais de risco. Sim, perfeito. Exatamente. Por quê? Porque a gente quer, nós queremos justamente aproveitar esses recursos hídricos, né? É um recurso que dá para mão de obra para diversos aspectos, né? Não somente a questão do consumo próprio da água, mas para a agricultura, mover máquinas, né? Se a gente for pegar aí séculos passados, ou até nos próprios dias de hoje, a gente acaba ainda encontrando essa realidade, né? Gerando energia, né? Moendo milho. Sim, aí por aí vai, em diversas dimensões essa questão, né? Então, em 89, aumenta, né, a largura da APPs no leito dos rios. Em 96, o aumento das reservas legais, 80% na Amazônia, 35% do Cerrado. Em 98, é criada a Lei de Crimes Ambientais. Em 2008, começa a vir a flexibilização do Código Florestal Brasileiro, até que, em 2012, a gente acaba aperfeiçoando esse Código Florestal, né, que vai desde a preservação dos topos de morro, áreas de APP, 45 graus, né? 45 graus, tem diversas metragens ali, dependendo do tamanho do rio, da espessura da floresta. Eu vou colocar até nossa arte aqui, que a gente pegou da internet, é uma arte. Boa. Para colocar aqui no YouTube. Vamos lá, colocar aqui. Mata seriado. Transição. Pronto. Eu só não estou tendo acesso a essa... Mas pode explicar que vai ser demonstrativo lá. Já nascente, que tem um raio de 50 metros, e a gente estava debatendo essas metragens na possibilidade de uma mudança de amplificação dessa metragem por causa dos eventos climáticos. Sim, exatamente. Então, toda essa metragem que acabou sendo estabelecida, ela parece um paradoxo, né? Porque quando foi feito esse código, foi feito exatamente para preservar esses ambientes. Então, a partir do momento que que a gente infringe essas leis, a gente acaba acolhendo isso, porque vai acabar acarretando situações piores. Por exemplo, às vezes chuvas menores vão trazer problemas maiores, porque a gente quer desmatar a área de topo para fazer pasto, por exemplo, para gado, né? Ou o agronegócio também, que tem sido evidente nesse sentido, e aí justamente a gente vai sofrer esses danos por conta dessa ação humana, por conta do desenvolvimento econômico que sempre foi a visão hegemônica do país dos séculos passados, né? Particularmente no século XX, com esse modelo de desenvolvimento. Né? E a gente pergunta desenvolvimento para quem? E a grana fica para quem? Né?
Então, o que a gente vê aí é uma sucessão de atropelamentos, que esse código ele vem justamente para blindar essas áreas, e em contrapartida a gente encontra em 2021 novos códigos justamente para tentar minimizar aquilo que foi estabelecido lá em 2012. Então, assim, eu vejo que a ação antrópica, né, a ação humana, frente a esses ecossistemas, eles acabam potencializando cada vez mais esses grandes que a gente chama de desastres ambientais, porque muitas vezes a natureza ela tem uma forma de agir, né? A chuva vem na encosta, a partir do momento que a gente retira a cobertura florestal, né, ou para questão de agropecuária, ou mesmo para fazer uma estrada, como é o exemplo aqui do estado do Rio de Janeiro, indo em direção a Nova Friburgo, né? Vocês devem ter ficado sabendo, em 2011, uma grande chuva que aconteceu em Nova Friburgo, Teresópolis, numa cidade antes de Nova Friburgo, Cachoeira de Macacu, a gente tem um grande assoreamento porque uma concessionária resolveu pegar uma parte da montanha, tirar sedimentos dali para poder fazer uma obra, e quando chove aquilo ali se tornou uma vossoroca. E aí desce um monte de sedimentos para um rio chamado Rio Iriri, que fica muito próximo, e esse rio Iriri está completamente assoreado. E quando vem a chuva, automaticamente aquela planície de inundação, que tem a sua função natural de inundar, ela se potencializa cada vez mais e mais. Então, quando a gente já joga isso para a cidade, a coisa se torna mais complexa ainda. E, justamente, esses eventos extremos sendo cada vez mais evidentes num curto espaço, isso fica cada vez mais potencializado. Então, ao meu ver, o Código Florestal Brasileiro é uma grande queda de braço, né, entre ruralistas e ambientalistas, mas que eu acho que isso tem que ser um pouco mais propagado para a sociedade, porque fica muito aquela visão, eu não moro no interior, isso aqui não é comigo, eu moro na cidade grande, eu moro em São Paulo, eu moro em Campinas, né, eu moro em Brasília, eu moro em Salvador, eu moro no Rio de Janeiro, esse negócio de meio ambiente não é comigo. E a gente tem uma visão meio distorcida de meio ambiente. O meio ambiente a gente acha que é o final da rua, quando começa o bosque, o verde, o bichinho na floresta, o azul, não. O meio ambiente somos nós que construímos. O meio ambiente não é aquilo que a gente destrói, mas é aquilo que a gente constrói. Então, dentro dos ambientes urbanos, a gente tem o nosso meio ambiente. Montanhas que nos... Professor, nós vamos fazer um comercial, que o Meet está acabando. Uma hora nós temos que abrir o outro Meet para fazer a gravação. Só um minutinho que eu vou lhe levar, mandar o código de novo para você. Só um Tá, minuto. joia. Tá bom, obrigado.
Estamos de volta, meu pessoas, aqui da live. Não tem mais nenhuma pergunta aqui. Você quer responder essa pergunta, ou professor André? Sobre aqui, na visão de vocês, o que pode ser feito para melhorar a fiscalização e a transparência nas áreas de conservação exigidas pelo Código Florestal? Vou deixar essa pro Lucas primeiro. Acho que eu já falei muito já. Ele já respondeu já essa. Então vem comigo, então. Bom, justamente leis no Brasil a gente tem várias, né? Eu acho que a execução, de fato, né, ela precisa ser feita, mas eu acredito que a gente esbarra em muitos interesses, né? Afinal de contas, para muitos grupos, não é interessante esses códigos, essas leis, com que elas sejam regidas ou sejam obedecidas na íntegra, né? Na verdade, a nossa visão de desenvolvimento sustentável, cada pessoa tem uma visão de desenvolvimento sustentável, né? Mas para aquele que enxerga muito capital naquele empreendimento ali, ele acaba sufocando muitas vezes as próprias IBAMA, enfim, às vezes fica um pouco atado ou sufocado diante desses interesses, que tem grandes lobbies políticos por trás disso, e eu acho que esses percalços ligados à questão financeira, dependendo do espaço, eu acho que é o grande entrave no controle desses empreendimentos que muitas vezes são cobiçados e que muitas vezes a gente não consegue ver a fiscalização de fato interrompendo, barrando aquilo ali, né? As pessoas botam culpa, isso é culpa do licenciamento ambiental, né? Ainda está vendo ainda, está sendo observado, está estudando, e a gente vê ali aquela morosidade toda, que às vezes de fato são questões legislativas, mas muitas vezes acaba entrando muita questão de capital, ou até mesmo de propina, né, em vários Tem lados. muita especulação, né? Sim, sim. Então, eu acho que tudo isso acaba sendo um entrave para que realmente, né, essas áreas, ao invés de serem vistas como verde, são vistas como outros verdes, né? A gente abordou muitos rios, muitos lagos, muita lagoa, mas a grande parte da nossa orla marítima é uma parte também de área de proteção permanente. E já tem muita infraestrutura que impacta muito em cidades muito povoosas, em frente à praia. E aí seria um grande entrave, né? Se tivesse a ampliar ou desurbanizar essas áreas. Querendo ou não, o mar vai avançar com essas mudanças climáticas. Aí eu fico pensando como fiscalizar algo que já está infraestruturado, que já está consolidado, igual cidades antigas, em que a maioria tem rios, e tem casas dos dois lados, não tem a área de proteção ligada, e a maioria dos rios já estão canalizados, igual BH, o Rio de Janeiro tem muitos rios canalizados, Goiânia. Pois é. É interessante você falar isso, porque aí entra a questão do capital especulativo imobiliário, né? Na verdade, a cidade ela acaba sendo uma grande vitrine, uma grande oportunidade de se ganhar muito dinheiro,
Às vezes a gente pensa que o poder está na mão somente do executivo, né, do prefeito, quando na verdade existem diversas forças por trás ali que vão direcionando a cidade conforme ela deve ser, né, em centralidades, em periferias. Então, a gente coloca as pessoas, né, mais abastadas ali para viver quase debruçado no mar, né? A gente teve um episódio aqui de ressacas na praia ali, no Recreio dos Bandeirantes, saiu muito na televisão, eu fui lá fiz alguns vídeos, algumas análises, e a gente vê justamente que é por conta de poucos sedimentos que vem descendo de um canal chamado Canal do Rio Morto, né? Esses sedimentos, eles estavam sendo barrados e eles estavam sendo simplesmente deixados de ser lançados na praia porque estavam pegando esses sedimentos para poder fazer empreendimento. E a gente está falando de sedimentos marinhos. A gente não está falando nem de outro tipo. Então, vejam que a ação antrópica, a ação do homem, ela tem impacto direto na praia. Então, o mar, quando você não tem aquela faixa de areia, o mar vem com tudo e ele avança cada vez mais, sem falar na falta da vegetação de restinga. É um grande processo de embarreiramento natural, que a gente vê aquilo ali como atrasado, como se fosse atrapalhando a paisagem. Não, a gente tem que tirar, porque a gente quer entrar na praia, a gente pisa ali em espécies que existem ali, mas porque a gente quer entrar no mar. Aí entra o que você falou, Gustavo, a questão da educação ambiental, né, de mostrar para as pessoas o quão frágeis são aqueles ambientes ali, né? Que o meu interesse de ir ao mar, ele tem que estar ligado, associado àquele ambiente. Então, virou uma grande oportunidade de capital. Então, as grandes empreiteiras, elas acabam direcionando a cidade para aquilo que elas querem determinar. E a gente fala muito de crescimento desordenado, mas esse crescimento desordenado, ele tem uma ordem. A ordem é colocar os mais pobres cada vez mais afastados das áreas centralizados e os cada vez mais abastados estarem cada vez mais atendidos, e são eles poucos que acabam sofrendo com essas questões relacionadas ao tempo, ao clima, porque são populações cada vez mais vulneráveis. Então, essa questão da beira do mar, aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Atafona, é uma cidade que está totalmente, boa parte de casas embaixo d'água, porque o mar retornou, né? O Rio Paraíba do Sul não tem ali lançado tantos sedimentos, né? E o mar vai avançando, as pessoas acabam também construindo, conforme eu disse, querem morar debruçados dentro do mar e não respeitam esses condicionantes naturais e, obviamente, com o tempo, aquilo ali vai se reciclando e tomando aquilo que era ora natural ou ora provocado pelo homem. Então, a questão os manguezais, né, que são formidáveis agentes de biologia, né, de biodiversidade, de captura de carbono, né, e grandes obras que vem impactando pela orla do Brasil todo, seja ela por portos, seja por offshores, ou hotelaria, né? E é um encontro de águas doces com águas salgadas. Geralmente tem os manguezais. Perfeito. Aqui eu falo, isso gera um tema muito abordado hoje, né, que é o racismo ambiental, né? A exclusão das pessoas, não tem saneamento, não tem uma arborização, não tem uma qualidade de vida, e aí vai só criando áreas boas para os ricos e um local para colocar os pobres. Exatamente.
E, na verdade, usando o exemplo aqui do Rio de Janeiro, né, quando começa o processo de urbanização no Rio de Janeiro, as pessoas mais pobres elas vão morar justamente nas áreas de manguezais, né, que é onde era ali o prédio da prefeitura, a favela, que hoje a favela da Maré começa ali em grandes casas de palafitas, né, naqueles manguezais ali, as pessoas sempre colocadas à margem, literalmente, né? E aí a gente vê a consolidação de todo aquele complexo de favelas da Maré que a gente tem hoje. Então essa é uma condição que já vem já de muito tempo. E justamente isso está associado à falta de política pública de habitação. Todos esses problemas relacionados à beira de mar ou à montanha, como, por exemplo, Petrópolis ou a própria cidade do Rio de Janeiro, né? Tem 3 maciços distintos, maciço da Pedra Branca, maciço da Tijuca e Jericinó-Mendanha, pequenas serras e morros que existem, a maioria deles estão com ocupação de pessoas, porque muitas vezes elas não têm direito de morar no tal asfalto. E aí a gente sabe todo o processo de metropolização, de atração que o Rio de Janeiro, São Paulo teve, e essas pessoas muitas vezes não têm onde morar, né? Não tem uma política pública de habitação séria, e elas acabam aí sendo rechaçadas a morarem em morros e em costas, que depois a gente tem que fazer sirenes, a gente tem que, né, deixa as pessoas a Deus dará. E aí eu quero retomar a questão do crescimento desordenado que tem uma ordem, né? Isso tem uma ordem, deixa esse pessoal bem longe, a gente continua aqui de boa na lagoa e deixa eles se virarem, e aí essas pessoas têm uma capacidade muito grande de resiliência, né? E aí a gente vê várias tragédias aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade tropical, que chove muito, sempre choveu, né? A gente tem relatos desde o século XVIII, essa condição tropical, pelo menos há 10 mil anos, já chove bem aqui no Rio de Janeiro. Então a gente já sabe que na época de verão, primavera, verão, isso vai acontecer. Essas chuvas, elas não é nenhuma novidade. Virou uma grande desculpa dos governantes hoje botar a culpa no aquecimento global. Isso aconteceu porque foi culpa do aquecimento global. Mas quanto tempo que não faz uma dragagem do rio? As pessoas estão sendo bem assentadas, os rios, o processo de ocupação tem sido feito de maneira correta. Então, é bom fazer essa dicotomia, porque muitos gestores acabam se eximindo disso. Quando você tem, por exemplo, não tem uma rede de drenagem. Mais uma vez eu falo, cada vez mais chuvas menores, em curta duração, fazem mais estragos. Por quê? Nós estamos impermeabilizando os solos. Nós estamos criando praças, concretos e concretos. Estamos tirando a vegetação, não tem aquele processo de absorção, a água vai bater, vai descer com tudo. Se a gente não tiver uma rede de drenagem decente, as ruas vão inundar. Como você disse, as pessoas menos vulneráveis vão acabar sendo atingidas. Então, e aí você falou, né, como fazer diante desse modelo consolidado? A cidade está feita, né? Como o pensar daqui para frente, existem diversas formas. A primeira é acabar com esse modelo de desenvolvimento que a gente tem, que a gente adota, né, que a gente vem adotando, de encaixotamento de rios, de colocar o rio reto, né, de desmatar, enfim, tirar as pessoas próximos dos rios, né, obedecendo os manguezais, as áreas de ocupação. Eu acho que esse é um dos primeiros pontos que a gente deve ver, né? Mas isso acaba entrando conforme eu digo. Eu e o Lucas somos gestores, né? E aí nós sempre propomos alguma ação efetivas, né? E a gente abordou um mapeamento dessas áreas de risco e aí promoveu que ações efetivas de políticas públicas, assentamentos de setores
bem estruturados, com saneamento básico, com água potável, energia, uma infraestrutura consistente, de qualidade, que não tenha risco para essas populações. E fazendo a realocação dessas pessoas. E essa área que foi desapropriada, né, das áreas consolidadas, né, seja novamente revitalizadas, né, ambientalmente, para fazer um trabalho inverso, né? Não consolidar aquela área ali concretizada, mas sim ter áreas de esponja de água, né? Para reter aquela água. Não canalizar a água, sim a gente fazer uma ação inversa dos fatores, né? Fazer a reestruturação ambiental daquela localidade, que seria e era para ser uma área de proteção permanente. Era uma das ideias que a gente já destacou aqui na live. Pois é. E aí, justamente aquela coisa, a gente sempre age no efeito, não na causa, né? Por conta do nosso processo de urbanização que a gente tem, de ocupar, né? Essa falta de planejamento que muitas vezes acaba se perdendo nesse processo é que se torna tudo complicado, e aí a gente tem que criar essas ações para agir no efeito, né? A construção também de piscinões, aqui no Rio de Janeiro a gente já tem um pouco dessa realidade que acaba diminuindo um pouco a questão das enchentes, né? O retomar o processo de reflorestamento também com plantas nativas, educação ambiental das pessoas que tanto moram em áreas a montante e a jusante também é importante para a gente ter essa certa contaminação nesse sentido, né? Porque não adianta um ou dois fazer a sua parte, sendo que a gente tem às vezes uma população que acaba sendo ignorante nesse sentido, porque muitas vezes acha esse assunto chato de meio ambiente. Lá vem os chatos falarem sobre isso, né? Sendo que isso impacta automaticamente, diretamente a vida dele ou a vida dela, né? Então a primeira coisa... Direto ou indiretamente. Falta conscientização, né? Porque o governo vai ter que gastar mais, né? Quer dizer, é mais gasto. Então a pessoa não tem nada a ver com isso. Não, você tem tudo a ver com isso. Então, é o meio ambiente que a gente vive. Mais uma vez, as pessoas têm uma visão errada de meio ambiente, que é o bichinho, os bichos fofos, a folhinha na árvore, a lagarta. Acha que o meio ambiente vai começar no final da rua. Eu moro aqui na cidade, não tem nada de meio ambiente. Não, tem completamente o meio ambiente. O termo técnico é meio ambiente artificial. Nós estamos no meio ambiente artificial. Sim, existe essa diferenciação, né? Meio ambiente natural, artificial e tudo mais. E aí você foi interessante porque você já mergulhou no tema. Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer com as pessoas, com a sociedade em si, né? Chamar a associação de moradores, condomínios, casas, né? A gente tem a internet hoje, que a gente tem a oportunidade de fazer uma grande divulgação, né? Com reuniões, mostrando na prática os pós, os contras, o ônus e o bônus, porque é um trabalho que não é fácil, né? É um trabalho de amanhã, semana que vem, em março, já está todo mundo feliz com... Não. É algo que precisa ser prolongado, precisa ser cultural, né? Eu acho que isso deve começar lá dos primeiros segmentos, quando a criança ela entra na escola, né? Porque toda a educação ela é ambiental, né? A partir do momento que você lidar com o ambiente, a educação automaticamente é ambiental. Então, mais uma vez, as pessoas acham, educação ambiental, tá bom, vamos falar da Amazônia, vamos falar do Pantanal, né? Claro, não desmerecendo, mas como que está a sua Amazônia, o seu Pantanal onde você vive, né? A questão do Cerradão.
o seu cerradão, né? A questão do esgotamento sanitário, a questão dos resíduos, né? Enfim, tem uma série de variáveis aí que a gente fica transferindo lá para os grandes biomas, lá dentro mesmo da floresta, enquanto que aqui a gente vai fazendo um monte de coisa, poluindo o rio, jogando sofá no rio, porque acha que o fogão tem que ser jogado ali, né? Enfim, é uma educação ambiental num todo mesmo. Sim. Nós vamos encerrar nossa live, né? Já 1h30 de live. 1h32. Lucas, vamos conversar com você. Faz o seu encerramento aí. Galera, obrigado por ter convidado, Gustavo. Espero que tenha servido para alguma coisa a minha presença aqui. E tamo junto. Não, sua presença sempre vai ser. Sempre vai ser. Não, tamo junto. E é isso, bora ver as próximas. Eficaz, e André, é um prazer te conhecer também. Poxa, bora marcar outra, quando a gente conseguindo chegar com você na hora certinho. Poxa, pior que é mesmo. E acabou que eu nem ouvi o Lucas direito, né? Eu achei que eu falei demais, eu falei mais. Não, você falou coisas que eu gostei de ouvir. Eu acho que eu tô aqui mais para aprender do que qualquer outra coisa. O que eu sei é outras áreas, né? Mas, tipo assim, muito massa, né? Eu gosto muito de economia circular, né? Que é uma área que eu estudo, assim, solidária e criativa, né? Então são as áreas que eu mais, assim, domino, assim, consegui falar, né? Sobre legislação ambiental, o que eu sei mais também é sobre a questão dos resíduos sólidos e outras coisas envolvendo o meio ambiente, né? Mas, tipo assim, é muito bom saber sobre essas outras pautas ambientais, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que isso foi um primeiro ponto para a gente poder falar de desenvolvimento sustentável, falar de outras formas de economia também, né? Que eu acho que é muito importante, né? Eu acho que a questão ambiental, ela passa por uma questão econômica, né? E não dá para dissociar assim, né? Uma coisa que a gente vê muito é que a desigualdade social, ela amplia a desigualdade ambiental. E, ao mesmo tempo, a desigualdade ambiental é o fator principal também da desigualdade econômica, da desigualdade social, né? Então, tipo assim, são fatores que quando mais cresce, mais o outro cresce. Então, é sempre isso, né? E aí foi muito bom, eu acho que eu gostei demais de te ouvir, porque eu acho que você salvou muito aqui, porque é isso, né? São muitos assuntos que tem a voga e o debate é muito extenso, né? Mas é isso, valeu demais. Eu agradeço também a ti e ao Gustavo. E perfeito, o que você falou, essa desigualdade ela se espacializa, ela fica evidente na paisagem, né? A partir desses condicionantes que você acabou de falar. É exatamente isso fica manifesto na paisagem, as questões sociais, a gente vê nitidamente isso, né? Mas a gente precisa fazer uma live sobre Luiz, isso. muito prazer. Poxa, conhecê-lo em vídeo e live agora, né? Pessoalmente ainda não conhecemos, mas eu em já live está bem apresentável. Eu já fui a Brasília 2 vezes já. Olha, fiz uns vídeos aí naquele parque que tem até uma nascente que vai lá no Rio Paranoá, um parque muito interessante, muito legal. Não me recordo agora o nome dele aqui. Mas eu gostei muito, eu fiz água alguns mineral? vídeos. Oi? Água mineral? Não, eu vou pegar o link, eu vou te mandar no privado, aí tu dá uma olhadinha você vai identificar aí, vocês que são daí do Distrito Federal, que a minha cunhada ela mora aí eu gostei muito, achei muito interessante. Mas muito obrigado, Gustavo, pelo convite. A internet nos proporciona isso, né? A gente não conhece pessoalmente, mas essas conexões da disciplina, né? Desse propósito nos permite. O Lucas também aí, só porque o pouco o Lucas falou já me deixou muito instigado, né? Economia criativa, ele elencou com algumas coisas aí que eu acabei perdendo, mas depois eu vou ver na live. E me perdoa, eu achava que fosse às 20 horas e acabei entrando atrasado, mas espero ter contribuído aí. Vamos fazer outras sim. Vamos sim. Foi enriquecedor. Todos deram sua contribuição, foi enriquecedor. Tenho certeza que as pessoas que vão ver futuramente essa live aqui vão consolidar essa ideia, vai crescer essa ideia
de mudanças climáticas e também o Código Florestal para mudança para melhor, né? Isso aí, a gente pode puxar. Quero agradecer a todos vocês pela participação. Lucas, André, os demais que não puderam participar, mas tiveram problemas pontuais, como uma viagem ou dificuldade familiar. Mas muito obrigado. Gratidão. Valeu, obrigado. Abraço. Eu que agradeço.